E amados, tudo bem? Seguimos aqui meditando na palavra de Deus. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos, eles serão bem sucedidos. Muitas vezes essa palavra instruir a gente a consagrar a Deus tudo aquilo que nós fazemos, que os nossos planos eles vão ser bem sucedidos. Isso aí é uma palavra muitas vezes direcionada para aquele crente que não é tão, podemos dizer assim, não é tão envolvidos, né, na obra do Senhor. Tem aquela pessoa que ela tem aquele irmão, né, que vem assim para a igreja só domingo, aí segunda-feira tá lá no serviço dele, trabalhando para pagar as contas dele, né? E aí quando chega o final de semana, ele coloca aquela roupazinha bonitinha, e aí vai para a igreja e tá. Aí você chega para essa pessoa e diz: consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz, porque aí tudo vai ser bem sucedido. Então, a gente lê um texto desse e a gente tende a direcionar a essa palavra a esse tipo de pessoa. Mas a questão nossa aqui, o nosso canal, né, onde eu me direciono aqui, são para missionários. É para você que é um evangelista. É para você que levanta cedo e vai orar, vai buscar a Deus, vai ler sua Bíblia. E aí você pega o seu folheto, pega o seu megafone, a sua caixa de som e vai para um determinado lugar, ou então você vai num hospital, ou você tem um trabalho no presídio, alguma coisa assim. Pode passar. E, amado, vou comentar algo com você que tem acontecido comigo por muitos anos, né? Se você está escutando uma zoada aí, é o Samuel, tá? Tô com meu filho aqui, ele fica brincando aqui perto, fazendo zoada aí. Mas muitos anos eu tinha aquele negócio de, bom, se eu vou me levantar para fazer o trabalho de evangelismo, Deus já está comigo, tá? Não precisa nem eu orar para pedir. Para que eu vou pedir orientação, alguma coisa a Deus, se eu já estou envolvido no trabalho de evangelismo? Ou seja, tipo assim, é quase que um botão automático que eu aperto, pum, e vou para o trabalho de evangelismo, e Deus vai estar comigo, e o agir de Deus vai estar lá. Samuel, ó uma coisa aqui para você: não funciona, tá? Não funciona. Se você quiser ver o agir de Deus na sua vida, se você quiser ver o operar de Deus, meu companheiro Tereré, se você quiser ver Deus agindo na sua vida, se você quiser ser bem sucedido na obra que você vai fazer, até mesmo para o Senhor, você tem que consagrar a Deus. Ou seja, você tem que apresentar o Senhor. Não é um trabalho seu. Parece ser óbvio isso aqui, né? Parece assim, pastor, isso é mais do que óbvio, pastor. Mas, amados, eu falo com sinceridade. Eu tenho visto isso aqui. Tem pessoas que se levantam para fazer a obra, mas procuram fazer com sua própria força. Se eu ensino a Bíblia, eu ensino porque eu sou um camarada que fiz o curso de teologia e eu tenho conhecimento teológico e eu tenho capacidade de ensinar, tá? Eu não estou aqui advogando, eu não estou aqui defendendo a ignorância em relação teológica de nada, de que você não tem que se preparar. Mas, meu amado, você colocar isso na cabeça de que acreditar que é apenas o seu conhecimento, tá? O seu próprio conhecimento teológico, aquilo que você aprende numa sala de aula de teologia, que vai te dar um bom resultado no campo, é ilusão, tá? É ilusão. Tem que haver uma consagração. E vamos aqui pensar nessa questão desse momento da consagração. Você viu? A gente vai lá para o Antigo Testamento, algo que era consagrado a Deus, era algo que era separado
e era colocado à disposição de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito, o plano e a vontade e o querer do próprio Deus. Não é segundo a capacidade daquilo ali. Você poderia ter um garfo de ouro e era um garfo de ouro. Mas outra coisa eram os utensílios de ouro que era utilizado no templo, que era consagrado para ser utilizado no templo. Aquilo ali era consagrado, era separado. Pertencia ao Senhor e era utilizado conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, da vontade de Deus, e não se usava aquilo ali de qualquer forma. Não é porque você vai fazer a obra de Deus que você faz do jeito que você quer. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Posso comprar um brinquedo? Ele falou, pode. E aí? No supermercado. Até você. Eu faço também? Eu também? E você também não quer dar pra mim. O que eu não quero dar pra você? Um brinquedo. O texto de Provérbios 16:3, ele diz assim: os teus planos serão bem-sucedidos. Por que os teus planos vão ser bem-sucedidos? Ao momento que você consagra a Deus. Vamos aqui, vamos pensar. Eu consagrei isso aqui a Deus. Meu teroré, né? Minha guampa aqui, teroré. Então eu consagrei a Deus. Isso aqui agora, a partir desse momento, está na mão do Senhor. E ele vai ser usado conforme os propósitos de Deus. Ele vai ser usado conforme os propósitos de Deus. Ele vai ser usado segundo as regras de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, eu vou chegando à conclusão de que aquele plano que a Bíblia diz, os teus planos serão bem-sucedidos, é porque na realidade não são os meus planos. A partir do momento que ele é consagrado a Deus, passa a não ser mais os meus planos. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz. Você vai fazer o trabalho de evangelismo? Você vai fazer o trabalho de missões? A minha pergunta é o seguinte: esse trabalho ele está sendo o seu? É seu ou ele é de Deus? A sua decisão de fazer o trabalho de missões é seu? É uma decisão sua? Ou ele é de Deus? Se é de Deus, você tomou a decisão, né? Tá bom. E você consagrou isso aí ao Senhor. É o dedo do Senhor, então tá. E se Deus te mandar para um lugar onde você não quer ir? Tá? Você... Ah, pastor, mas meu coração arde por trabalhar no Peru. E se Deus, o teu coração arde por trabalhar no Peru? Meu celular aqui. Mas e se Deus te mandar para Portugal? Eu gosto de contraste, fazer esse contraste, né? Ah, meu coração arde, pastor, para trabalhar em Angola. E se Deus te mandar para a França? Legal, né? Esse contraste aqui. Sabe, amados, tinha uma época da minha vida, né? Tava eu e minha esposa aqui muito integrado. E a gente estava naquele momento assim de orar a Deus. Deus, eu quero me lançar à tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Ou seja, eu falava assim, eu me lançava à vontade de Deus, mas eu queria ser usado por Deus para trabalhar no Paraguai. Aqui no Paraguai. E esse foi um período bem complicado. Vai sair bem. E aí? Vai sair bem. Bom dia. Então, a gente tinha o nosso momento de oração, né? E aquela oração de entrega. Deus, eu quero saber a tua vontade, Senhor. Deus, nos usa, move. Tá. Durante aquele período foi quando Deus começou a nos falar que Ele ia nos levar para uma outra nação. Amado, eu não queria ir para outra nação. Eu estava enxergando apenas o Paraguai naquela época, né? Eu vi a necessidade do Paraguai, eu vi que o Paraguai era uma nação que precisava de igrejas, projetos. Eu vi que até aquele ano eu estava numa entrega e o desejo de novo casado. Eu estava com
pouco tempo de casado, né? E não tinha filho ainda na época, né? Então, minha filha não tinha nascido ainda. Mas a gente estava naquela entrega, naquela coisa de se entregar ao Senhor, né? E só que a gente orava a Deus, nos entregando a Deus, mas nós queríamos ser usados por Deus para trabalhar no Paraguai. Quer dizer, eu já fiz o meu plano, né? Foi o meu plano. Mas era meu. Mas diante da entrega de Deus, assim, nós fizemos essa entrega com sinceridade. E aí Deus começa a falar, eu vou te levar para uma outra nação. E aquilo meio que impactou Samuel. E nós começamos a orar ao Senhor. Começamos a orar a Deus para que Deus pudesse nos dar uma orientação. Foi quando Deus nos falou para ir para a Bolívia. Deus nos falou para vender tudo. E nós começamos a vender. Eu pensava em não vender o meu carro. Eu gostava do meu carro, né? Carrinho bom, tá? Vendi o meu carro. Com o dinheiro daquele carro, eu praticamente fui para a Bolívia. Fui vendendo minhas... a gente vendeu tudo. Cama, geladeira, tudo. Tá? Então, aquele desejo meu de entrega, ele era verdadeiro, só que eu estava errando numa coisa. Os detalhes de como trabalhar e aonde trabalhar pertencia ao Senhor. O desejo de entrega era verdadeiro. O desejo de aquela entrega, de fazer, de consagrar ao Senhor era verdadeira. Só que eu estava fazendo o meu plano, né? Eram os meus objetivos, eram os meus planos, não eram os planos de Deus. Como é que eu estava dando isso aqui para Deus? Vamos dar um exemplo disso aqui de novo. Como é que eu estou dando isso aqui para Deus? E aí eu coloco na mão de Deus e eu falo assim, ó Deus, você tem que usar desse jeito, tá? Eu tô dando isso aqui, ó. Mas eu quero que seja usado dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí o Senhor, ele nos ensina que as coisas não funcionam assim, né? Deus, ele vai nos ensinar que se eu tô me consagrando ao Senhor, a partir do momento que vem para as mãos de Deus, tem que ser usado conforme Ele quer, no tempo dele, aonde Ele quer. E se Deus está te mandando para você fazer o trabalho num país da Europa, não te iluda com a África. Se Deus está te mandando para você trabalhar em São Paulo, não coloca na tua cabeça ir lá para o Equador. Ir lá, não, mas arde o meu coração Chile, arde meu. Deus está te mandando para São Paulo. Então, a gente aprende que... Aqui, eu acompanhei Teraré. A gente aprende que Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. A consagração, ela é sua, tá? Claro, eu estou me direcionando aqui. Essa é uma palavra muito mais complicada para quem faz a obra de Deus, porque uma coisa que eu já tenho falado bastante, que é uma das coisas mais complicadas para quem está na obra do Senhor, é o seguinte: é tomar uma decisão entre uma decisão espiritual e outra decisão espiritual. Quer ver um exemplo? Quando eu saí daqui, eu estava pastoreando, isso em 2005, né? Tava aqui no Paraguai, eu estava pastoreando. Deus me tira daqui, me leva para Bolívia. Eu estava todo empolgado com a questão pastoral. E aí, quando eu vou para Bolívia, o que eu penso fazer? Deus vai me colocar à frente de uma igreja. Cheguei lá, começando a trabalhar, o tempo foi passando, fomos orando a Deus, orando, até que um dia o Senhor fala: não é igreja. Você vai trabalhar com um evangelista. Eu vou colocar um exército nas tuas mãos. Você vai trabalhar com... Tá pegando sol aí, né? Tá pegando sol na câmera aqui. Vamos ver se eu tiro do sol. Pronto. Vamos ver se eu tiro aqui do sol aqui. Porque aí não fica ruim. Então Deus começa a falar comigo sobre... a questão de... sobre a questão de trabalhar com evangelistas, trabalhar com literatura, tá? E isso tudo impacta a gente. Soltou esse negócio. Aí. Obrigado. Vai lá. Deixa eu ajeitar aqui.
Samuel acabou de passar aqui, bateu na câmera aqui e me tira do lugar aqui. Eita, filmar com criança por perto é coisa. Então, amado. Ah, pensou? Passou aqui, bateu aqui, quase derruba tudo aqui. Então, é o seguinte. Voltando, já perdi até o pensamento aqui, perdi até o raciocínio aqui do negócio. Deus começa a falar com a gente, né? Falou comigo, minha esposa. Falou sobre literatura. Eu não queria trabalhar com literatura, não, sabe? Eu escutei muitas coisas dentro da minha casa, no ambiente pastoral, de igreja, né? No meio de obreiros. E esse trabalho com literatura é uma coisa assim que eu escutei muitas coisas. Ah, fulano trabalha com folheto porque ele não sabe o que fazer. Fulano trabalha com folheto porque estão pagando ele. Ciclano trabalha com folheto, com literatura, porque essas missões soltam muito dinheiro. É sempre assim, esse negócio de dinheiro. O outro faz trabalho com folheto porque ele é médico. Ah, o outro ali... Então assim, eram umas coisas assim que você vai, né? Tipo assim, pra nós, gente pobre, normal, ou se eu tenho condições de fazer outra coisa, eu vou trabalhar. E eu já estava na época pastoreando, eu já tinha feito trabalho em presídio, eu estava trabalhando na rádio, eu fazia trabalho de, já pregava, já ensinava, e já fazia tanta coisa, e Deus me leva a fazer tudo isso, e depois o Senhor me leva para o trabalho com a literatura. 2007, 2008, 2009. Sabe qual que era o trabalho que eu fazia? Pegava uma mochila como essa, enchia de folheto e ia pra rua, Santa Cruz de la Serra, eu e minha esposa. Minha filha pequenininha, a gente colocava ela dentro de um carrinho de bebê e ia pra rua. E aí o Senhor me mostrou, Deus me mostra o poder da palavra, a palavra dele escrita. Deus me mostra que eu faço o que ele quer, não é o que eu quero, tá? Deus me mostra que o plano que vai para frente é o dele, não é o meu. Deus me mostra que eu posso saber pregar, ensinar, eu posso ter experiência, alguma experiência, mesmo que era pouca, né, de alguns anos, mas eu já tinha alguma experiência pastoral. Mas isso, Deus me tira de um serviço pastoral e me manda para a rua para distribuir folheto. E você sabe que a distribuição de folheto é aquela coisa, né? Se você não sabe fazer mais nada, distribui folheto. Se você não sabe pregar, você é uma pessoa que não sabe pregar, você não canta, você é uma pessoa que não sabe fazer muita coisa na igreja, ao menos distribui folheto. Você já ouviu isso? Ou seja, os camaradas que distribuem folheto são os inúteis da igreja, são os que não sabem fazer nada, entendeu? Tu é do final da fila dos que não sabem fazer nada, coisa e tal. Então, Deus me tira desse ambiente onde eu sabia fazer bastante coisa, já tinha feito bastante coisa, e Deus me leva para trabalhar com literatura. Eu não queria trabalhar com literatura, tá? E aí depois, quando Deus fala que vai começar a colocar muito material na minha mão, eu comecei a ver quem é que vai custear isso, quem é que vai pagar isso, quem é que vai pagar frete. E aí começou os pensamentos, né? Quem é que vai querer manter um missionário que trabalha com literatura dando folheto para outros? Isso na mente de muita gente, isso é um trabalho quase que a nível de desprezível. É triste falar isso, mas é uma verdade, tá? Quem sabe você que é evangelista, que é tão empolgado com o trabalho do Peniel, para muita gente, pessoas não veem isso, tá? O que esse Peniel tá fazendo, tá? O Peniel perdeu o fio da meada, tava tão bem lá atrás, pastoreando, fazendo um monte de coisa, aí se mete que trabalhar com folheto, isso no mínimo tá correndo atrás de dinheiro. Não. Se você começar a parar para pensar o que as pessoas pensam de você, você acaba, né? Mas eu tinha uma convicção. Era Deus me levando a fazer o que Ele queria que eu fizesse, não minha própria vontade. E essa decisão de você tomar decisões entre uma decisão espiritual, entre outra decisão espiritual. Quer ver outra aqui, que eu vou dar um exemplo aqui para você? Quando Deus falou comigo muito forte para eu parar com o trabalho de pregação de rua, que era o que eu fazia. Eu tinha meu megafone e tal. O Senhor fala, para com esse trabalho e foca no trabalho
de apoio. Irmão, aquilo ali foi outra turbulência. Eu tive a primeira turbulência, foi quando eu saí daqui do Paraguai, quando, né, eu queria ser usado por Deus, mas queria ser usado aqui no Paraguai. Aí Deus fala, sai do Paraguai e vai para Bolívia. Foi uma essa situação que o Senhor fala, para com esse trabalho de rua e foca no evangelismo, do trabalho de apoio. Então, você fazer essas duas decisões, tá? Elas são bem pesadas, são decisões espirituais, né? Tudo bem? Eu me dedicar a conseguir literatura e apoiar evangelistas, é uma decisão espiritual. Mas me dedicar a isso, acordar 5 horas da manhã, que hoje é o meu ritmo, muitas vezes isso, eu acordo 5h30 da manhã, quase todo dia, já começa a resolver problema informativo, fala com um, fala com outro, consegue frete pra cá, luta pra... é o dia inteiro, tá? Não é brincadeira. Você emenda assim, ó, você tem que realmente apertar o botão para você parar. A consagração ao Senhor é a entrega nas mãos de Deus. E a partir daquele momento, os seus planos, que mesmo que a palavra de Deus fale, os seus planos serão prosperados, eles passam a não ser mais seus. Eles são, na verdade, os planos de Deus, né? E você começa a viver o plano de Deus e não mais o seu próprio plano. É aquilo que, às vezes, alguém de fora fala, esse é o plano do Peniel e está dando certo. Na realidade, o que eu estou vivendo é apenas o plano de Deus, né? A vontade de Deus para minha vida. O fato de eu estar sendo bem sucedido em algo que eu estou fazendo não é porque eu tive um plano, né? Esse é o projeto missionário, né? Não é o fato de eu ter um plano, não é o fato de eu ter um projeto, mas na realidade é o plano de Deus que Ele me deu, né? E o que está sendo bem sucedido não são os meus pensamentos, os meus planos, os meus alvos, mas são os planos de Deus. É a vontade de Deus. Já vamos, porque o rapaz já está me chamando ali, quer ir para casa. Vamos fazer o seguinte, já que você viu esse vídeo até aqui, eu vou te convidar você se inscrever para receber os nossos informativos, tá bom? Tem um link aqui embaixo, informativo missionário, aí tem um link, você vai clicar, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, tá bom? E aí a gente, sempre que eu tiver informativo falando do programa de apoio, sempre que eu tiver informativo falando dos trabalhos que a gente está fazendo aqui no Paraguai, né? As informações eu mando muito mais por e-mail, né? Estou sempre mandando aí, informando, né? O pessoal que nos apoia, né? Para que você possa também conhecer um pouco do trabalho que a gente vai fazendo no campo, né? Tá mais inteirado sobre esse trabalho aí, tá bom? Fechado? Então, se inscreve aí, não deixe de se inscrever, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, faz o teu informativo aí, coloca o teu nome aí para receber nossos informativos e vai ser bênção. Um abraço, que Deus abençoe.